Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio. Nosso quadro aqui para conversar sobre ciência, no caso de hoje, tecnologia também, com cientistas, comunicadores de ciência. E hoje a gente vai ter aqui com a gente o Lucas Avac, do canal Tecnologia e Classe. A gente vai ter uma conversa aqui legal falando sobre IA, sobre software livre e tal, e a relação disso com política, né? Já que vamos entrevistar alguém que fala sobre tecnologia e classe, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre essa intersecção. Sem mais delongas, vou trazer o Lucas aqui para a tela com a gente. Boa tarde, Tá. Lucas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, eu fico muito feliz de ter recebido o convite, né? E acho que isso aí vai ser bem legal. Perfeito. Lucas, queria começar aqui pedindo para você se apresentar um pouquinho para o nosso público. Eu sei que você faz parte do coletivo, a Soberana, e você tem o seu próprio canal no YouTube, para o público saber com quem a gente está conversando. Beleza, então, eu sou o Lucas Avac, né? Mais conhecido como o canal Teclas, Tecnologia e Classe aqui no YouTube, que foi, digamos assim, o primeiro canal do YouTube, conteúdo que eu fiz que deu muito certo, né? O canal tá crescendo cada vez mais. E o que eu comecei a fazer no canal lá foi, que nem tu falou, Sofia, misturar a questão da política com a questão da tecnologia. O meu intuito, quando eu comecei, era pegar pessoas que se interessam pelo campo da tecnologia, que tem vários canais que falam sobre questões mais técnicas, sobre notícias do que está acontecendo e tal, e pegar esse público e falar um pouco sobre política, porque é um público que geralmente não se mistura com esse tipo de assunto. Mas uma coisa legal que aconteceu no canal é que eu fiz um movimento inverso, que é pessoas que não gostavam desse tipo de assunto pegaram e se interessaram por tecnologia e disseram: agora eu tô vendo o que esses assuntos têm a ver com a minha vida cotidiana, eu tô vendo como isso impacta, né, o dia a dia e a política. Então foi isso. E como tu disse também, eu faço parte do coletivo Soberana, tá aqui com o nosso uniforme, né? E a gente faz um trabalho de agitação e propaganda na internet, fora dela, e também estamos trabalhando com organização de trabalhadores, né? Então é um coletivo aí que já está desde 2021 na ativa. Eu estou desde o meio de 2021 no coletivo e cada vez mais o nosso trabalho tá se multiplicando aí. Então procurem lá nosso site, procurem nossa frente de massa, o Cespen e o Júri, e né, os outros influenciadores do coletivo também. Mas é isso, assim, me apresentei, é basicamente esse trabalho. Perfeito. É interessante isso que você falou, que você fez o canal para trazer o pessoal da tecnologia para a política, mas na verdade você acabou levando a tecnologia para o pessoal da política, é isso? É, exatamente. Isso, assim, eu acho que eu fiz um pouco dos dois, mas eu não esperava que tinha esse outro lado pro canal, mas faz total sentido, porque é uma dialética importantíssima. Eu achava que, por exemplo, tem assuntos, e até hoje eu acho, que não se encontra na internet um comentário com viés de classe, né, da classe trabalhadora, eu sempre falo, sobre alguns assuntos de tecnologia. Então a gente acha muitas opiniões muito parecidas e sempre olhando sobre um certo viés bem específico. E daí o canal começou a fazer isso. E daí, quando o canal começou a fazer isso, várias das pessoas que se interessaram, que nem eu disse, são as pessoas que não achavam, por exemplo, sei lá, que inteligência artificial era um tópico que interessaria a elas, não achavam que software livre, que é um tópico que tu citou, era uma coisa que, sei lá, era algo interessante. Mas aí, quando eu fiz, esse é um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, é um vídeo sobre o movimento de software livre no Brasil, meio que o histórico do movimento, começando lá nos Estados Unidos, como ele se transmutou aqui no Brasil. Esse vídeo é um vídeo que eu tenho certeza que ele interessa muitas outras comunidades de ativismo, de política, principalmente as de esquerda, né, que é o público que eu busco manter no canal, sobre essa questão do software livre, da tecnologia. E daí essas pessoas, várias pessoas estão se interessando por Linux, esse tipo de coisa, por causa do meu canal. São pessoas que não vêm da minha formação, né, que é uma formação de ciência da computação, que eu trabalho como desenvolvedor, não são esse tipo de pessoas, são pessoas de todos os outros tipos de empregos, de atividades, de militância. Então isso que é bem interessante. Perfeito. Você acha que o povo aí da TI, né, das ciências da computação, da tecnologia de informação e tal, são um povo mais conservador
e isso dificulta conversar com eles? Ou existe uma gama mais ampla aí de ideologias dentro dessa área? Tem várias maneiras de ver. Eu acho que é legal, assim, tu já perguntou, né? Ah, será que tem uma gama de ideologias? Eu acho que tem essa gama, tá? Que nem tem na sociedade. Aquele efeito que a gente vê, as pessoas, às vezes, elas se declaram uma coisa, mas se tu pega o pacote inteiro das ideias que elas defendem e que elas apoiam, a gente sabe que não é necessariamente tão simples e muitas vezes tu vai defender uma pauta que, é uma pauta super de esquerda e todo trabalhador vai achar que é uma boa pauta, vai apoiar, como por exemplo, ser contra a escala 6x1, mas a pessoa pode se achar conservadora, ela pode se dizer liberal na economia, nos costumes e tal. E na tecnologia, o problema que a gente tem mesmo é, é começa com a questão da gente separar a tecnologia e a política, que esse é o tema de hoje, né? Então, essa Uhum. ideia de que existem coisas que são meramente soluções técnicas, são decisões tecnológicas. E existem coisas que são ideológicas, que são políticas, né, que levam em si consigo uma ideologia e elas são coisas separadas. Isso gera um pensamento bastante conservador na tecnologia, exatamente porque a gente não discute a política, a gente não expõe essas contradições, a gente não tenta olhar por esse viés. Por isso que eu disse que é curioso que o meu canal tem poucos ainda que fazem essa discussão tão especificamente que nem eu faço sobre vários assuntos, porque ainda é visto como uma coisa que não seria parte do campo da tecnologia. É um canal de política, um canal de militância, mas não, o meu canal é um canal de tecnologia que discute questões técnicas tão importantes ou mais do que alguns outros canais, só que eu misturo as coisas, porque eu acho que elas não são separáveis. Inclusive, o comentário Uhum. tecnológico melhora se tu tenta olhar com o viés político, né? Entender mais camadas do que tu está analisando. Perfeito. Você já falou, né, que o seu primeiro vídeo foi sobre o software livre, né? O software livre, daí me desculpa se eu estiver sendo ignorante aqui, porque eu não sou da área, mas o software livre para mim sempre pareceu essa intersecção, sabe? Onde a política e a tecnologia se encontram. Então, eu esperaria, e isso é com base totalmente em estereótipos, que o pessoal do software livre fosse um pessoal mais politizado do que outras áreas da TI. Isso se confirma na prática? Ou o pessoal do software livre também é um pouco despolitizado? Perto do que eu queria que fossem, a gente vai dizer que sim, tá? Mas tu tá certa que o que acontece é que o movimento do software livre, quando ele surge, eu vou fazer um rápido histórico aqui, né? E tem o vídeo lá no meu canal que tem uma hora, basicamente, falando sobre isso. Eita. Ele começa nas universidades lá da Califórnia, no Instituto Massachusetts Institute of Technology. Ele começa lá dentro dos Estados Unidos. E ele começa focado na questão de a gente precisa do acesso aos softwares para me deixar rodar um hardware. Ele começa lá, o mito assim da fundação é que uma impressora não funcionava e daí um programador lá ele pede, eu quero saber, né, como é que funciona essa impressora, me explique o código dela para o fabricante. E pela primeira vez os fabricantes estavam tentando esconder isso porque o software ele estava virando um produto. Até aquele momento o software não era um produto, o hardware era o produto, ele era distribuído, o software era distribuído junto. E daí o fabricante, como uma questão de, é o manual, eu vou te explicar tudo como funciona, como é que o software roda aí, como é que tu programa isso. E daí, nesse momento que começou a ter essa transição, surge o movimento do software livre para dizer, o software ele deve ser livre para a gente ter acesso ao estudo, à modificação, à redistribuição. E ele é um movimento político, tem razão. Só que, ao mesmo tempo, ele é um movimento político mais à esquerda política lá dos Estados Unidos, e ele já sofre algumas mudanças e divisões, subdivisões. E daí, por exemplo, tem o movimento software livre e uma coisa que se chama software aberto. Não sei se eu tinha diferenciado os dois termos, mas são dois movimentos diferentes, tá? Embora tenha muito parecido e às vezes tem intersecções. O software aberto, ele tá mais preocupado com uma questão prática, do software ter o código aberto, acessível, e ele é um movimento muito mais amigável dos negócios, empresas e coisas assim. E ao mesmo tempo, isso é como se fosse um movimento mais à esquerda e mais à direita. Lá nos Estados Unidos, transplantado para o Brasil, a nossa política é totalmente diferente. Por isso que o vídeo lá é o movimento software livre no Brasil. Porque aqui, aí ele começa a conversar um pouco com os movimentos
pós a abertura democrática no Brasil, que era uma esquerda um pouquinho diferente da esquerda que existe hoje, também um pouquinho diferente porque era uma esquerda pós-ditadura, né, do momento de democratização, em que estava tendo a queda do Muro de Berlim, acabou a União Soviética, então a visão da esquerda radical ela estava bem diminuída, muito fraca. Então esse movimento de software livre que cresceu no Brasil, ele é um movimento muito ligado ao início do PT, ele é um movimento muito ligado a vários movimentos sociais, e enfim, daí ele tem uma ideologia, digamos, diferente dos Estados Unidos. E daí, só para voltar na pergunta, muitas pessoas hoje que são parte do movimento software livre separam a política, querem separar a política. Dizem que não, o software livre é uma coisa mais prática, uma coisa de acesso ao código, de estudo. Política é ideológico, política é militância. Então tem brigas dentro da comunidade o tempo inteiro. Isso é um assunto que ainda é polêmico, sabe? Mas enfim, é um movimento complexo, com várias pessoas e várias opiniões diferentes, mas obviamente para mim é extremamente político. E a política tem a ver com onde ele está inserido, né? No Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Perfeito. Eu lembro bastante quando eu estava entrando na universidade que existia um movimento e isso faz muito tempo, gente. Eu sou mais velho do que pareço. Existia lá, você ia nos laboratórios, nas salas de computação, porque tinha isso, sala de computação na universidade, e você via que era tudo com Linux. Que existia um movimento por parte do governo brasileiro de usar Linux. Agora, eu não sei se é software livre ou aberto, agora que você falou que existe essa diferenciação. É engraçado, o Linux é software livre, a licença, Livre, mas é muito associado com o movimento de software aberto. É complicado, tá, gente? Desculpa. Ok. Mas, enfim, tinha lá, era tudo com Linux e tal, e à medida que o tempo foi passando, você viu, começou a ter a invasão do Windows, do Microsoft Office e tal, nas universidades. Houve uma mudança aí nas políticas do governo com relação a como usar esses softwares e como que você avalia isso? Sim, então, outra curiosidade sobre esse vídeo que eu tava falando, a thumbnail é o Lula com o pinguinzinho do Linux. Porque no governo Lula 1 e Lula 2 teve uma aproximação desse movimento de software livre, que eu disse que é um movimento no Brasil muito ligado a esses movimentos de uma esquerda pós, né, ditadura ali. A aproximação foi enorme, porque quem trouxe esses movimentos para cá foi, por exemplo, o PT da minha cidade aqui, o PT de Porto Alegre. Tanto que eu sempre falo pro pessoal, quem já viu falando sobre isso, tá vendo que eu tô tocando em todos os pontos. Tem uma entrevista com o Olívio Dutra. Opa. Continuando aqui, o Lucas caiu um pouquinho, continuando, você está falando do Olívio Dutra? Isso. Então eu ia dizer, tem uma entrevista do Olívio Dutra de 96, mais ou menos, 1996, em que ele tá dando uma entrevista para uma revista que se chamava Revista do Linux, era um dos periódicos sobre, né, software livre no Brasil. E eu sempre acho muito curioso porque a pessoa que está entrevistando ele está falando sobre as vantagens de, por exemplo, o Brasil adotar software livre, que tem a ver com economizar o custo que a gente gastaria com licenças de software, por exemplo. E o Olívio Dutra fala, legal, mas também tem outras coisas. Tem, por exemplo, adaptar esse software à realidade local, tem a gente poder formar pessoas que vão poder estar trabalhando com software aqui dentro do Brasil e não apenas estar usando tecnologias que já vêm prontas lá de fora. Então, acho muito legal que a discussão política do software livre, principalmente ali no início dos anos 2000, e que foi puxada pelo PT aqui, vários movimentos sociais, principalmente no Rio Grande do Sul, e daí depois virou uma coisa que se chama o Fórum Internacional de Software Livre, que é um grande evento que por muito tempo, quando ele estava acontecendo, era o maior evento da América Latina sobre isso. Isso tudo foi um movimento extremamente político e muito ligado com umas questões importantes hoje, que é tão engraçado que a gente fala menos nisso, que o software livre, ele é esse potencial da gente criar uma tecnologia que é mais próxima do Brasil, do brasileiro, né? A gente vai resolver problemas que a gente tem aqui, a gente vai formar profissionais que vão estar resolvendo os problemas da sua realidade, e não a gente vai comprar uma caixinha pronta, né? Que a gente tem que todo ano estar renovando essa licença e comprando assim. Isso se perdeu, e que nem eu disse, né? Isso teve muito crédito do governo Lula, o Lula 1 e o Lula 2. Lá por 2010, esse tipo de coisa estava acabando, tá? Então, acabou esses programas de
ser obrigatório usar no governo o software livre, se começou a comprar licença, se começou a substituir isso, muita gente vai reclamar que o software livre falta isso, falta aquilo, mas eu acho que sem essa ajuda do governo não tem como a gente desenvolver esse tipo de coisa, e se a gente não tivesse parado prematuramente, né, hoje a gente já está bem mais envolvido aí, e daí a gente podia pensar todos os problemas que a gente está enfrentando, que tem a ver com o imperialismo tecnológico dos Estados Unidos contra a gente, né, pressionando para que a gente não use o Pix, por exemplo, pegando nossos dados baseado na gente estar usando redes sociais e mensageiros de lá. Todos esses problemas a gente poderia enfrentar eles melhor, e a gente poderia inclusive estar exportando tecnologia para a Europa, para outros países que também estão olhando para os Estados Unidos e estão dizendo, ok, esse pessoal aí não está pelo nosso bem, né? Já deveria ser óbvio, sei lá, desde o Snowden em 2013 e tal, mas o pessoal da Europa e aqui no Brasil também demorou, assim, para acordar para essa realidade. Então é mais ou menos isso, assim, todo o ciclo do software livre no governo do Brasil, bem resumido. Perfeito. Você fez uma afirmação aí que eu acho que vai deixar muita gente cabelo em pé. Sem o governo, o software livre não se desenvolve. Mas não tem como, porque é só a gente ver como era o movimento software livre quando o governo estava botando dinheiro, profissionais em cima, tinha compra estatal, né? Porque a obrigação de usar software livre, né? Como não tem, por exemplo, até tem muitas empresas por trás, mas eu ia dizer assim, não tem apenas um provedor de distribuições Linux. Então, o que aconteceu naquela época é que alguns órgãos do governo fizeram as suas, algumas empresas brasileiras davam manutenção para isso, criavam as suas, então foi se criando um mercado de profissionais e de empresas que estavam provendo esses serviços aqui dentro. Para aqui dentro e aqui dentro. Então essa compra estatal, né, essa obrigação ajudou o mercado a se desenvolver aqui e é aquela coisa assim, isso pode até, tu tem essa vantagem de que uma empresa dos Estados Unidos não vai conseguir esse contrato, né, então a minha empresa ela pode talvez oferecer um serviço mais modesto, né, que tem um diferencial, porque a gente fala a língua, a gente está próximo, e isso permite essas empresas a chegarem no nível de complexidade para elas estarem concorrendo daí em outros mercados e fora, né, foi o que a China fez em diversos mercados, com um mercado consumidor enorme que a China tem, mas a gente também tem aqui. Então, com certeza, sem a ajuda do governo, não tem como desenvolver direito isso, e a gente deveria ter tido mais, e não é tarde para começar, né? O melhor era ter começado antes, não ter parado, mas agora a gente pode começar de novo a investir mais pesado. Perfeito. Saindo do software livre e indo para um outro tema que eu sei que tem feito muita gente pensar em, que é de tecnologia e tem feito muita gente pensar em política, que é as IAs, né, as inteligências artificiais. Você percebe uma diferença na forma com que a direita e a esquerda estão lidando com as IAs? Eu acho que sim, tá? Mas esse tema é meio espinhoso. Tem várias maneiras que a gente pode olhar ele, tá? Inclusive, já recebi várias vezes comentários parecidos com isso, mas hoje eu lembro que eu vi um comentário que era assim, meio sem contexto. O contexto era um vídeo falando sobre inteligência artificial, mas a pessoa dizendo, a inteligência artificial está me transformando em esquerdista, né? E eu sei que tem pessoas que talvez não entendam o porquê disso, mas é porque eu acho que a inteligência artificial ela não é uma tecnologia especial hoje, tá? Algumas pessoas querem dizer que ela é especial, mas ela tá acelerando vários processos que esse estágio do capitalismo a gente tá expondo várias contradições disso. Então, a diferença que eu acho que as pessoas estão olhando é que tem uma maneira extremamente ideológica, na maneira que o Marx chama ideologia, que é tipo assim, o que a sociedade te diz que tu deveria olhar para a inteligência artificial, que muita gente olha, e a maneira como a direita olha, que é a maneira como se a tecnologia ela é sempre um avanço e ela é uma força que nunca retrocede, e daí, digamos, a tecnologia anda para onde? Para frente, e não tem volta, né? Então são essas uma visão meio inevitável do que a inteligência artificial significa e de que o progresso ele acontece e a gente deve aceitar o progresso e se adaptar ao progresso. Essa é uma visão extremamente conservadora da tecnologia. E essa visão... É um pouco aquela ideia do realismo, né? Igual se fala do realismo capitalista, é inevitável o capitalismo. Mais Isso, fácil exatamente. O fim do mundo do que o fim do capitalismo, então é mais fácil o fim do mundo do que a tecnologia parar de avançar. Isso, exato. E daí, exatamente isso que tu falou. Já que a tecnologia, nessa visão, não pode parar de avançar,
qualquer tipo de crítica ou análise que mostra a tecnologia como essa força que ela está em disputa, o que a tecnologia vai ser, ela parece extremamente ideológica e anti-status quo. Então, é isso que a maneira como a esquerda, e assim, uma parte da esquerda que eu me incluo, mas aí tem outros elementos ali que não talvez corroborem com isso que eu tô dizendo, a visão anti-hegemônica, né, contra-hegemônica sobre a inteligência artificial é que ela é uma tecnologia em disputa, mas que ela é uma tecnologia extremamente adaptada para o momento do capitalismo que a gente está. Então ela é uma tecnologia que ela se aproveita de todos os dados que foram gerados da internet para gerar um produto que vai substituir o trabalho dos trabalhadores e que vai gerar mais dados e vai, por exemplo, desvalorizar o valor de textos, de vídeos, de músicas que antes era um trabalho criativo que precisava de pessoas fazendo aquilo artesanalmente. E isso não vai ser bom para os trabalhadores. Ela é uma tecnologia que vai diminuir o tempo médio para a gente fazer alguns tipos de atividades, mas ela não está diminuindo quanto tempo a gente trabalha, porque na realidade ela permite que apenas um trabalhador, no lugar de 5, faça o mesmo trabalho, só que ele fique o tempo todo grudado nessas ferramentas, porque elas estão ali te dando respostas, você está só pegando uma coisinha e movendo para um lado e para o outro, assim, você está ainda fazendo um mini trabalho de cola que precisa ali no meio. Então a visão crítica da inteligência artificial tem sido a visão que a esquerda vê, e ela é difícil, né? Dentro dessa ideologia padrão que vê a tecnologia como sendo muito boa, é muito difícil de falar disso, porque a gente sempre vai ouvir as pessoas dizendo você está indo contra o progresso, você não está se adaptando, tem uma coisa muito individualista de que já que essas ferramentas elas parecem muito boas, se cada um usar essa ferramenta ao seu máximo potencial, todo mundo vai ganhar. Mas, enfim, eu acho que todo mundo está começando a notar isso, que não adianta todos os canais do YouTube fazerem a thumbnail perfeita de IA que foi gerada em 1 segundo, porque isso desvalorizou o trabalho artístico de quem faz thumbnail. Todas elas ficam muito parecidas, muito iguais, muito sem identidade, e daí ainda a pessoa que fazia thumbnail diz, não vale mais a pena eu fazer isso porque eu não ganho mais nenhum dinheiro. Então meio que a gente destruiu o trabalhador, a gente destruiu a variedade de coisas legais na sociedade, mas isso ajudou o capital a se multiplicar. Seja a gente comprando o serviço de IA das empresas de IA, que estão recebendo muito dinheiro de investimento e especulação, seja fazendo mais conteúdo mais rápido para as redes sociais, que não servem para nos dar exatamente o que a gente quer, né? Servem para a gente movimentar o algoritmo e os likes e entregar mais dados. Então, a inteligência artificial é isso, é a tecnologia do capitalismo que a gente está agora. Ela é perfeitamente adaptada e a crítica a ela é como eu vejo que a esquerda teria que se comportar. Isso não quer dizer, e eu acho que a gente pode falar isso do próximo tópico, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui, mas não quer dizer que a tecnologia não pode ser boa. Mas é porque eu não gosto muito, eu vou jogar a bomba aqui, desse discurso que diz que a tecnologia é neutra, é boa, é ruim independente de quem usa. Eu acho que tem uma maneira muito mais complexa de olhar essa questão que faz mais sentido, tá? Mas enfim, é isso aí, visões sobre inteligência artificial, eu diria que são essas. Não, perfeito. Eu vou dizer aqui que eu concordo plenamente com você, essa ideia de que a tecnologia neutra não me desce, né? A tecnologia, ela é criada, ela não é descoberta, então ela vai carregar a ideologia de quem a criou, né? Mas, enfim, com essa visão crítica aí à tecnologia, eu imagino que você, como eu, já deve ter sido chamado de ludista. Uhum. Como você responde essa afirmação? É muito interessante porque antes desse tipo de crítica, eu não tinha estudado profundamente o movimento ludista. E, inclusive é engraçado que qualquer tipo de crítica, não precisa ser a inteligência artificial, mas tipo, qualquer tipo de crítica as pessoas gostam de reduzir ao ludismo, mesmo quando não faz nenhum sentido. Então, enfim, o pessoal fala, por exemplo, que querer mais direitos para um trabalhador que está sendo, por exemplo, substituído numa fábrica por um processo que é extremamente desumano, isso é a mesma coisa que as pessoas fizeram que queriam velas ao invés de lâmpadas, assim. Essa crítica sempre aparece. Mas o movimento ludista, que nem eu estava falando, é muito interessante, porque ele foi um caso de luta de classes muito interessante quando ele apareceu. Porque era um movimento de trabalhadores que estavam percebendo as contradições daquela época, né? Eles estavam sendo forçados a trabalhar muito mais por menos em um lugar insalubre. E daí eles perceberam que a maneira deles se opor a isso era uma espécie de greve, só que essa greve era quebrar as máquinas, né?
E era um movimento muito mais político, não era, os trabalhadores não eram a maneira como eles são retratados, que é uns selvagens que destruíam as máquinas, pois tinham medo da tecnologia, ou porque achavam que sem a tecnologia eles iam resolver o problema. Na realidade, eles sabiam que destruindo as máquinas, daqui a algum tempo iam botar outras máquinas, outros trabalhadores que estavam precisando trabalhar, porque o salário tem esse condicionante, aí a gente precisa do salário para comprar comida, para comprar a moradia, então as pessoas iam ter que aceitar trabalhar eventualmente, mas eles sabiam disso, ele era um movimento de trabalhadores, um movimento que tinha uma pauta política, mas ele foi pintado como esse movimento selvagem dos bobinhos, burrinhos, que não sabiam, né, se relacionar politicamente com a tecnologia, que é essa coisa que sempre avança. E hoje essa desculpa é usada desse jeito, é usado muito desse jeito, é usado para dizer que qualquer tipo de crítica à tecnologia é um freio para uma coisa que é inevitável, logo você é burro, logo você não entende isso, e obviamente não é, porque exatamente como os ludistas faziam naquela época, o que a gente está tentando dizer é que a tecnologia ela não tá pré-escrita para ser de um jeito, ela não deve ser desse jeito, e ela está passível de crítica porque está em disputa o que essa tecnologia vai fazer, como essa tecnologia afeta a classe trabalhadora, como ela afeta o nosso salário, como ela afeta a nossa relação com o nosso trabalho. E aí que tá nossas críticas, aí que tá as discussões, a gente não chega e diz assim, pessoal, pega a tecnologia, destruam ela e daí a gente resolve o problema. Nunca foi feito esse argumento por mim, né, e nem pelos ludistas naquela época, talvez um ou outro e tal, mas não era isso. Então, enfim, é interessante como mesmo naquela época esse argumento ele já estava errado, porque sempre foi muito mais político do que só uma simples revolta. Ok. Ainda pensando nessa intersecção, mas agora vamos sair um pouquinho da Europa, onde rolou o ludismo, e olhar aqui para o nosso quintal. O Brasil, assim como o resto da América Latina, foi alvo aí do colonialismo, e agora tem se falado do tal do colonialismo digital. Então, que seria da mesma forma que a gente pensa que o ludismo hoje está ressurgindo, o colonialismo nunca morreu, vamos ser sinceros, mas temos essa nova forma aí que é o colonialismo digital, mas simplesmente falar aí do colonialismo digital às vezes fica um pouco difícil, uma coisa um pouco abstrata. Como é que a gente pode ver esse colonialismo digital acontecendo no nosso dia a dia? Então, isso é bem legal, porque o conceito do que a gente está vivendo hoje, ele também é uma coisa que está em disputa, às vezes uma disputa acadêmica, né? Então, por exemplo, o Walter Lippold e o Davidson, que escreveram esse livro, Colonialismo Digital, são os proponentes de que o que está acontecendo é como se fosse uma continuação do neocolonialismo, né? Que a gente tem o colonialismo lá que a gente estuda na escola, a gente tem o neocolonialismo, eu estudei menos na escola, mas eu imagino que as pessoas estudem, que é o do século XX, né, que acontece, e o colonialismo digital seria uma continuação disso, onde as disputas, elas não são só por territórios, ainda tem disputa territorial, ainda hoje, né, a gente... ali a Palestina que o diga, todos esses países que estão em guerra, ainda existe disputa territorial, mas é uma disputa por mercados digitais, é uma disputa pelos dados, é uma disputa pelas linhas de comunicação e a influência que os países fazem, a influência das empresas, né, de qual país, a legislação de qual país vai valer sobre a do outro país, e daí nesse sentido, a gente pode pegar o papel dos Estados Unidos, por exemplo, que é o papel de uma economia que hoje está claríssimo que ela é extremamente ancorada nessas empresas de tecnologia, e os interesses dessas empresas de tecnologia, eles se misturam de uma maneira que e não tem como separar com os interesses do Estado dos Estados Unidos, e os interesses dessas empresas são defendidos pelos representantes do Estado dos Estados Unidos. As decisões políticas são tomadas para ajudar as empresas dos Estados Unidos a penetrarem outros mercados, a capturarem dados dos outros países. Então, um exemplo disso é quando o Trump critica o Pix, né, que ele era um relatório lá do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, eu acho. E daí eles dizem que o Pix e regulamentações de privacidade eram maneiras de concorrência injusta que o Brasil fazia com relação à empresa dos Estados Unidos. Então ele estava dizendo que quando a gente manda Pix aqui, a gente não passa por processadores de pagamento como, sei lá, Visa e Mastercard, logo a economia dos Estados Unidos perde dinheiro. Quando a gente regulamenta a privacidade e diz que a Meta ela não pode guardar certo tipo de dado, ela precisa ter uma opção que é um pouco
mais compreensiva, que as pessoas, por exemplo, vai começar desabilitado alguma função que coleta nossos dados, o governo dos Estados Unidos pega e diz, aí não, povo, aí vocês estão interferindo na minha economia. Então, o país de vocês, ao defender os seus interesses, interfere na minha economia. E daí o colonialismo digital é os movimentos dos países fazerem isso. Então, e é meio essa dialética, o país ajuda as empresas, né? Os Estados Unidos ajuda a Meta, o Facebook, o Google, e essas empresas ajudam o Estado dos Estados Unidos. Hoje está ficando muito claro isso, quando o Mark Zuckerberg falou aquele negócio que no Brasil os tribunais impediam o Facebook de trabalhar, que alguns países eles não tinham a liberdade de expressão dos Estados Unidos, então a lei de liberdade de expressão tinha que ser a dos Estados Unidos, esse tipo de coisa é muito claro hoje. E daí, que nem eu disse, esse conceito ele tá mais ou menos em disputa, então tem pessoas que dizem que o que a gente vive hoje é o tecnofeudalismo, que é o Yanis Varoufakis. Eu ia perguntar, eu estava esperando você terminar para... Eu estava literalmente esperando você terminar de falar para fazer a próxima pergunta sobre o tecnofeudalismo do Yanis Varoufakis. E eu ia dizer assim, ó, eu não sou um grande pesquisador de todas essas coisas, tá? Eu sou um mero, né, influenciador de tecnologia, mas eu tento ler essas coisas. Então tem outras coisas, tem um pessoal que chama de vetorialismo, eu esqueci o nome da pesquisadora que escreveu isso. Tem uma coisa que se chama colonialismo de dados, que é um pouco diferente, capitalismo de vigilância, são tudo diferentes, digamos assim, interpretações, mas vamos falar do tecnofeudalismo um pouco. O livro, tá, é muito bom. O Yanis Varoufakis, ele é um bom escritor. Por isso que o livro, eu acho que ele fez bastante sucesso. E ele é um livro que, se eu não me engano, ele é de 2020, pelo menos a última edição. Então, ele é relativamente bem atualizado com algumas coisas que a gente está vendo. O colonialismo digital também, acho que é 2022, assim. Então, a gente está estudando coisas que estão acontecendo agora, né? E o que o Yanis Varoufakis diz é que a gente está num estágio que a gente já superou o capitalismo, ou pelo menos na realidade não, que o capitalismo ele está acabando e está se formando outra maneira de produzir. E nessa maneira de produzir, o foco não é mais na produção de mercadorias e numa classe assalariada. O foco seria numa espécie, né, que nem ele diz, de feudalismo digital, onde quem tem o controle das plataformas digitais, onde todo o trabalho e reprodução e venda de mercadorias está acontecendo, é a verdadeira classe que domina. Então, assim, o livro, ele é divertido e ele é bem escrito e ele meio que faz um copy-paste, assim. Um dia eu vou fazer um vídeo maior no meu canal, mas ele faz um copy-paste, assim, ele diz assim, tem os capitalistas e agora tem os nuvem capitalistas, que é o capitalismo do tecnofeudalismo. Tem o proletário e tem o nuvem proletário. E daí tem umas outras coisas, tá? Eu não acho, tá, sinceramente, que essa análise tá tão correta, porque eu sinto que o Yanis Varoufakis, estando vendo com uma visão da Europa lá, ele subestima muito essa visão do terceiro mundo, que faz mais sentido que o que a gente esteja sofrendo e a maneira que a gente está inserido na economia global é essa nova espécie de colonialismo que transforma mais aspectos da nossa vida em mercadoria que vão ser vendidos e explorados. E ele também deixa muito aquém o papel da organização e do que os trabalhadores podem fazer, tá? E para mim, o livro do tecnofeudalismo lá, ele é um livro muito bom para aquelas pessoas, tu já deve ter ouvido isso, assim, que dizem, o capitalismo nunca existiu, ou o capitalismo... Eu não tô dizendo que o Yanis defende isso, tá? Mas aquelas pessoas dizem, nós vivemos um capitalismo corrupto e corporativista, e um livre mercado seria uma coisa que, né, que seria boa. Esse tipo de gente lê o tecnofeudalismo e diz, eu entendi, o que a gente está vivendo agora não é o capitalismo, são as empresas de tecnologia que elas estão tirando renda de dominar todos os meios e tal. Tem coisas interessantes ali, mas eu acho que nós não estamos vivendo isso, tá? Só que, enfim, eu não sou um grande estudioso. Um dia eu quero tentar fazer um vídeo explicando isso melhor. Mas a análise dele é boa. Acho que principalmente a análise que ele faz de como a China se insere nisso também é relativamente boa. O livro é interessante, eu recomendo as pessoas lerem. Perfeito. Eram essas as perguntas que eu tinha para fazer para você, Lucas. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de compartilhar com o nosso público? Bom, eu vou aproveitar e a gente pode falar talvez sobre um assunto aqui que é um dos que faz mais sentido, que eu mais toco no meu canal, tá? Não é a bolha de inteligência artificial. Se não chegou a perguntar, mas eu não tô a fim de falar sobre isso porque já tem muitos vídeos no canal. Que é sobre... Até a gente já tem vídeo sobre isso no nosso. Exato. Tá todo mundo um pouco cansado desse assunto e parece que eu tô fazendo vai quebrar, vai estourar a bolha, mas é porque é uma situação muito complexa e todo dia acontecem coisas que a gente poderia dizer, olha só, isso aqui é um sinal e tal. Eu não faço tanto vídeo também porque o assunto tá ficando chato. Mas enfim, não era isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre
merdificação, enshittification, não sei se já ouviu falar disso. É Doctoral, né? Cory É, Doctorow. do Cory Doctorow. Eu acho que é bem interessante isso, porque esse fenômeno, assim, para mim, é belíssimo, porque é aí que é uma delícia ser marxista, né? Porque o Marx fala assim, o capitalismo traz consigo as próprias contradições, né? O capitalismo dentro de si vai trazer as crises que vão permitir, né, talvez a gente superar o capitalismo. Para mim, esse conceito que o Cory Doctorow traz, que ele explica, é uma coisa que a gente entende muito bem, que é que as coisas elas começam legais na tecnologia, por exemplo, e elas vão piorando com o tempo. Elas vão de pouco em pouco ficando cada vez piores até o momento que é muito ruim usar os produtos. Um exemplo disso, né, que ele dá é o Uber. O Uber começa sendo uma plataforma interessantíssima para quem está trabalhando lá, está tirando mais do que se trabalhasse de táxi, é mais fácil de entrar, pode usar o próprio carro e consegue tirar uma grana interessante, trabalhar nos momentos de folga, talvez do outro trabalho, né? Uma coisa que fecha muito bem com uma classe específica de trabalhadores. E para as pessoas que não estavam acostumados a pegar táxi, geralmente usavam mais transporte público, ele chega com um preço que é extremamente atrativo e ele é um carro que vai estar talvez um pouco melhor do que os táxis, é mais acessível em algumas regiões da cidade, então parece que tá todo mundo ganhando, né? E tá todo Nossa, eu mundo... lembro quando começou o Uber que tinha reportagem falando sobre que as pessoas deixariam de ter carro para só andar de Uber. Exato, é o que o Uber queria, sinceramente. O Uber adoraria isso. Mas então, daí o que o Cory Doctorow explica, né, é que esse é meio que um ciclo que a gente tem visto com a maioria dos produtos tecnológicos, tem em todas as partes da economia, mas é que como hoje a gente vê também uma coisa que às vezes as pessoas chamam de uberização, plataformização, que é tudo tá indo para dentro de um aplicativo, né? E um parênteses, isso tem bons motivos. Às vezes tu pode pensar que que é conveniente, mas tem outro bom motivo também, é que daí a legislação muda um pouco, né? Não existia legislação trabalhista quando a pessoa estava trabalhando intermitente dentro de um aplicativo sem carteira assinada, né? Então, assim, mas o Cory Doctorow fala é que a gente vê esse movimento, que as empresas, elas começam legais e daí elas vão paulatinamente, assim, piorando. E o Uber, ele é um dos exemplos fáceis da gente mostrar que, assim, ele cativa vários motoristas que daí começam a trabalhar apenas de Uber. Essa é a melhor plataforma e eu tô trabalhando ali. Várias pessoas se acostumam a usar o aplicativo, aquela plataforma funciona muito bem. E a empresa não tá ganhando tanto no meio, né? A empresa, ela tá fazendo uma espécie de dumping, né? Ela tá deixando o preço baixo, a taxa para quem trabalha baixa e a taxa para quem consome baixa, para captar esse mercado. Quando ela captou bem esse mercado e já tem muita gente em ambos lados que está usando a empresa, aí ela aumenta a taxa para o motorista, aí ela piora, né, o serviço para as pessoas, aumentando a taxa, ou às vezes uma coisa que tem acontecido muito é os motoristas, eles acabam tendo que trabalhar demais, daí o carro já não está em boas condições, os carros que eram os mais baratos, agora eles são uma qualidade bem mais baixa, né, são as pessoas que às vezes estão com carro alugado, que está com carro antigo, que mal está conseguindo pagar a gasolina trabalhando de Uber, então daí a gente nota, piorou o serviço, mas piorou para o cara que está trabalhando e piorou para mim. E isso está em todos os lugares da economia digital, porque é o momento que as empresas começam a extrair o lucro, ou às vezes o super lucro, né? Elas começam a ganhar muito em cima disso, até eventualmente chegar uma outra e competir, estabilizar os preços numa média e tal. Mas a merdificação é uma coisa que mostra assim, ok, se organizar desse jeito, não tá dando certo. Até o setor mais lindo e dourado da economia dos Estados Unidos, o setor mais limpinho e o setor inovador, tá nos entregando produtos que estão cada vez pior, né? Então, isso para mim é um assunto que me interessa muito e eu vejo aí uma grande contradição, assim. Sabe aquela coisa de, tipo, quando é que a gente vai conseguir competir com o Facebook, Instagram, o YouTube, porque são plataformas que têm tanto dinheiro e são tão boas? A merificação parece que nos dá um horizonte disso, assim. Porque tá dentro dessas plataformas também tem muitas coisas ruins. Todo esse conteúdo de IA que elas estão colocando, o uso demasiado que a gente precisa fazer de IA, as obrigações do algoritmo, a gente começa a ver, tá, mas se tivesse uma outra plataforma que fosse local aqui, que fosse da minha comunidade e que não tivesse tudo isso, talvez a gente pudesse usar, sabe? Então, isso é fascinante para mim. Então, né, se vocês se interessam, tem alguns vídeos no canal sobre isso e é uma das coisas que eu acho que é legais, assim. Se souber aproveitar, né? Senão a gente fica preso nas plataformas merdificadas. Perfeito, eu gostei. É um final otimista para essa entrevista. Eu vejo como otimista. Final otimista, perfeito. Muito obrigada, Lucas. Fica aí as portas abertas quando você quiser aparecer por aqui, dá um toque.
Beleza, queria agradecer, né, dizer que, acho muito legal que estejam abrindo espaço nesse quadro também para falar de assuntos mais específicos, acho que é bem legal. Que nem a gente tinha conversado antes, foi uma surpresa para mim, vocês usaram um trecho de um vídeo meu, num vídeo do Meteoro faz um tempo já, 2024, eu acho, talvez tenha Foi sido. sobre IA no INSS, né? A gente pegou um trechinho de um vídeo seu. Então eu sabia que você seguia, eu vi o trabalho às vezes, né, eu recomendo o Meteoro, faço alguns reacts lá ao Meteoro, então acho bem interessante, fico feliz que a gente conseguiu fazer esse collab. E no geral, né, eu ia dizer, acessem o canal lá Tecnologia e Classe, hoje quando a gente tá gravando esse vídeo, mas quando sair já vai ter um tempinho, eu lancei o primeiro vídeo que é uma espécie de documentário, inclusive um formato parecido com os documentários que às vezes o Meteoro faz. Então é um vídeo de 40 e poucos minutos sobre como as big techs elas convenceram a gente de que a nossa imagem, né, é uma coisa que elas podiam tomar conta, assim, o nome é Como as Big Techs Roubaram a Nossa Imagem. Foi um dos vídeos mais legais que eu fiz, assim, então vou fazer propaganda disso, dei uma olhada lá no canal, que eu tô tentando, né, com a evolução do canal, dar uma profissionalizada no que a gente faz, mas sair vídeo toda semana, também dei uma olhada no trabalho da Soberana, o coletivo que eu faço parte, porque tem vários outros influenciadores, né, tem a Bebel, tem a Pedagolítica, tem o Ian, a gente está sempre fazendo em diferentes áreas essa crítica aí do sistema capitalista e tentando organizar a classe trabalhadora baseado nisso. Perfeito, vou deixar na descrição aqui do vídeo o link pro canal do Lucas lá, o Tecnologia e Classe. Vou tirar você rapidinho da tela só para encerrar e é isso. Pessoal, muito obrigada por assistir a gente aqui até o final. Deixa aí seus comentários, o que vocês acharam e deixa aí também sugestões de temas e pessoas que a gente pode trazer aqui para o microscópio. Muito obrigada e tchau, tchau.